Gênesis capítulo 21, nós vamos ler um pedaço de uma história que eu acredito a maioria conhece bastante, mas eu espero que a gente lance alguns olhares atrevidos para essa história e descubra algumas bonitezas, como diria Paulo Freire, algumas bonitezas que insistem em se esconder nas entrelinhas. Eu quero dividi-las com vocês hoje. Eu dei como título a essa pregação Andar com Fé, porque se trata de uma narrativa andarilha, de uma mulher que é obrigada a fazer andanças desesperadas, de fuga, andanças de exílio, de uma vida degradada. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos fazer isso? Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Olha o que diz o texto bíblico, você pode acompanhar comigo. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Olha Deus junto comigo, para que a gente seja abençoado por essa linda história, por essa história da surpresa divina, da graça de Deus. Vamos ler, vamos orar juntos. Senhor, obrigado por vivermos esse momento em que a gente desacelera o coração, a gente coloca os olhos na história, coloca a mente na palavra, e a gente medita e se abre para aprender, para arejar os pensamentos, para oxigenar os sentimentos, que às vezes se tornam asfixiantes, de tão fechados, de tão difíceis, de tão aflitos dentro de nós. Que a Tua palavra ventile esperança, ventile fé. Nós precisamos de fé, Senhor, para seguir num mundo tão difícil, às vezes tão turbulento. Ajuda-nos hoje, Senhor, nesse tempo de meditação na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós lemos uma parte de uma grande história, que é a história que a gente conhece pelos seus titulares, pelos seus protagonistas, Abraão e Sara. Eles estão trilhando um caminho, uma jornada, em busca de experimentarem a promessa de uma geração próspera e abençoadora sobre a terra. E parte dessa história, uma parte sombria dessa história,
uma parte estranha, indigesta dessa história é a de Agar, a escrava. Porque ela está na história que não é dela. Ela está numa história na qual ela não existe, mas é obrigada a estar lá. Então, eu queria que a gente olhasse para essa grande história de Abraão e Sara, que envolve essa mulher egípcia, violentada, mãe solteira e exilada no mundo. Eu queria que a gente olhasse para essa história como feita de duas narrativas, que estão aglutinadas, justapostas, mas que são distintas. Duas narrativas aqui: a da casa grande e a da senzala. A casa grande dos patrões e senhores Abraão e Sara, que vivem uma bela história, e a narrativa da senzala, da escravidão dessa mulher, que é Agar. E a primeira nós já conhecemos, a narrativa de Abraão e Sara é belíssima, tem vários eventos que fazem parte inclusive do nosso imaginário de fé, né? Eles têm um chamado para fazer da sua geração, da sua descendência, da sua posteridade, um povo numeroso e um povo numerosamente abençoador da terra. E é curioso que na narrativa, na história dos patriarcas, são 3 os patriarcas, vocês devem conhecer tão bem quanto eu: Abraão, Isaque e Jacó. Esses patriarcas contam o nascimento de vários povos, mas principalmente do povo judeu, no registro bíblico, mas também do povo islâmico, e por que não dizer da religião cristã. 3 grandes religiões nascem a partir desse patriarcado. Nasce o judaísmo, nasce o islamismo e nasce o cristianismo em seguida. A história é maravilhosa, mas tem uma marca curiosa: as 3 mulheres das 3 gerações do patriarcado judeu têm problemas de engravidar, são estéreis: Sara, Rebeca e Raquel. Também tem Lia nessa história. Raquel e Lia, mulheres de Jacó. Rebeca, mulher de Isaque. E Sara, mulher de Abraão. Tem problemas de esterilidade. E a história ganha contornos surpreendentes, porque à medida que Sara e Abraão vão vendo o tempo passar, a velhice progredir, e eles não conseguindo ter o filho, como viver a promessa? E Sara fica apavorada diante da possibilidade de ela ser o motivo da vergonha do seu marido, de não ter uma posteridade, de não ter um descendente, de não ter um filho homem. E ela então traz a cena de uma maneira que o texto não disfarça, um tanto quanto violenta. Ela traz Agar, a sua escrava, e oferece para que seja concubina de Abraão. E Abraão, ele engravida Agar, e Agar, ela tem um filho. Esse filho vai se chamar Ismael. E aqui que começa a desgraça na vida de Agar, ou aqui que a desgraça na vida de Agar progride, se expande, porque ela já é escrava, ela já não tem vida, já está numa história que não é dela, ela vive uma sub-história, ela vive uma história paralela, ela vive uma história que não é a história principal, é uma história sujeitada, subalterna, é uma história de gente oprimida. E uma vez que Agar engravida, o ciúme toma conta de Sara e os conflitos aumentam dentro de casa, e Agar vai conhecer por 2 vezes o abandono humano na sua pior condição. A primeira vez
por Sara se sentir ultrajada, por se sentir menosprezada por Agar, ela castiga Agar violentamente, a ponto de Agar fugir para o deserto. Está no capítulo 16, que nós não lemos. É a primeira vez que ela foge para o deserto de Berseba, e foge com um coração amargurado, desesperada, angustiada. Ela tem no ventre um bebê, mas não acredita mais em nada. E lá no deserto ela é visitada por Deus, e Deus anima os seus sonhos, e Deus a devolve a fé. E lá, ao lado de um olho d'água, de uma fonte, ela experimenta o Deus a quem ela vai chamar o Deus que vive e me vê, ou o Deus que me vê e me faz viver, Lacai Roi. E ela volta para a casa da sua senhora. De volta para a sua senhora, ela tem um filho, Ismael, de quem eu já fiz referência. Ismael significa Deus me ouviu. E, novamente, sem que a gente esperasse, a história ganha outros contornos surpreendentes. Sara engravida, quando menos esperava, quando já não tinha mais nenhuma expectativa, quando já não havia mais nenhuma possibilidade, quando tudo parecia arranjado de maneira torta, estranha, mas arranjado, emendado, mas arranjado. Sara engravida e tem um filho, o nome dele será Isaque. E Isaque significa risada, gargalhada, porque Sara explica para nós, Sara nos diz a razão, porque quando ela soube da gravidez, ela riu, e aí ela diz, vai se chamar riso, porque eu quero que todos riam, quando lembrarem que eu dei um filho a Abraão na velhice. Eu quero que haja uma grande gargalhada, uma festa risonha, eu quero que todos riam. Abraão ria, eu quero que os seus amigos riam, eu quero rir, eu quero Isaque rindo. Só que aí Ismael, filho de Agar, também riu. Todo mundo pode rir, mas não o filho da escrava. E quando o filho da escrava ri, novamente Agar é expulsa, dessa vez enviada em definitivo, exilada. Sabe lá o que é isso? Uma mãe com um filho nos braços, mandada embora de qualquer proteção, do refúgio, do lugar de abrigo, para o deserto, que foi a história que nós lemos. E novamente, Agar experimenta o cúmulo do abandono humano, do descaso, da condição de mulher invisibilizada. Ela existe, mas não está ali. Ela existe, mas não é vista. Ela existe, mas a sua vida não importa. A sua vida é descartável. A sua vida é dispensável. Ela é o que Judith Butler chama de uma pessoa matável. Uma pessoa que não é digna de luto, que não faz falta, cuja vida não importa. Ela experimenta o cúmulo da desimportância, da invisibilidade diante das pessoas, mas lá no profundo do seu conflito, da sua angústia, novamente, ela é visitada por Deus, e o mensageiro do Senhor abre os seus olhos, e ela descobre que está ao lado de um poço, e ela dá água para o seu filho, reanima a sua vida, e descobre que é possível sonhar, e novamente ela descobre a surpresa do amor de Deus. Por duas vezes ela percebe, prova, experimenta o abandono humano, mas por duas vezes ela experimenta a surpresa do amor de Deus. E sabe, a história de Abraão e Sara é linda, e há muitas coisas maravilhosas para nós aprendermos de Deus nessa história. Mas eu teria uma enorme dificuldade de acreditar em um Deus que fosse só o Deus de Abraão e Sara. A minha fé entra em curto-circuito quando Deus se torna alguém que trabalha para os privilegiados, quando apenas quem é privilegiado na vida se diz abençoado por Deus. Eu não creria em um Deus cujo amor é direcionado para os patrões apenas, cujo amor é derramado sobre
os senhores. Mas a grandeza dessa história é que, a despeito de para nós parecer uma sub-história, uma história subterrânea, a de Agar, a despeito de aos nossos olhos a sua história parecer desimportante, a despeito de para mim e para você Agar parecer uma coadjuvante insignificante, não é assim para Deus. O Deus que se mostra a Abraão, se mostra a Agar. O Deus da Bíblia não é só o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus da Bíblia é o Deus de Agar. É o Deus daqueles que parecem não ter nenhuma importância. É o Deus daqueles que parecem sem chance de viver uma vida digna. Um Deus experimentado por gente que não teria outra esperança. Por gente que caminha na berlinda, à margem da vida e da dignidade. Um Deus de gente que está à beira da morte. Um Deus de gente que está a um passo do desastre. Esse Deus faz mais sentido. E se eu creio em Deus, é porque o Deus de Agar se revelou a mim. Eu não creria em um Deus só dos patriarcas. Mas eu creria em um Deus que se mostra gracioso com aqueles com quem o mundo não se importa. Mas a minha proposta é que, sendo assim, já que nós vemos aqui Deus tratando aquilo que para nós é uma sub-história como uma história plena, aquilo que para nós é uma vida sem importância, com uma vida com que se deve importar, uma vida que importa, a vida de Agar, novamente, mulher, escrava, estuprada, violentada, mãe solteira e abandonada no deserto. Deus se importa, a vida de Agar importa. Essa é a mensagem que Deus dá para mim e para você. E diante disso, eu quero aprender com ela a ter fé, com essa andarilha que anda com fé. E não foi por acaso que eu dei o tema da minha reflexão de andar com fé. Foi inspirado na canção de Gilberto Gil, que diz assim, você pode acompanhar comigo: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você conhece. Que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão, a fé está na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está na manhã, a fé está no anoitecer, no calor do verão. A fé está viva e sã. A fé também está para morrer, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado, até a fé vai aonde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. E eu quero convidar você hoje a, junto comigo, andar com fé, porque a fé não costuma falhar. O que nós podemos aprender sobre essa andança cheia de fé, de alguém que vive no limite, à margem da vida? Primeiro, ter fé é ver-se com tanta esperança que nada pode ser mais divino. O que é ter fé? Na andança de Agar, é ver-se com tanta esperança, é perceber-se com tanta bondade, com tanta generosidade, olhar para si mesmo com tanta generosidade e esperança, que nada pode ser mais divino. E aí, eu quero que você preste atenção comigo na linguagem poética dessa narrativa, do capítulo 16, que nós não lemos, mas que eu separei a leitura de André Choraqui, um tradutor da Bíblia Sagrada, que eu admiro muito, que já faz parte da minha reflexão
há 2 décadas pelo menos. André Choraqui é um tradutor que, diferente dos outros tradutores, não quer aproximar o texto original daquele que vai ler, mas quer aproximar aquele que vai ler do texto original. Então a gente fica mais perto do hebraísmo, da cultura hebraica, do lirismo hebraico presente nesse texto. Esse texto, ele tem todo um jogo lírico com a experiência do olhar. Presta bem atenção. Diz assim, e eu leio na tradução dele: Abram diz a Sarai: eis, tua doméstica está em tua mão, faz-lhe o que for melhor a teus olhos. Presta atenção nessa brincadeira. Sarai comete uma violência contra ela. Ela foge da frente de seus olhos. Um mensageiro do Senhor, Yahvé Adonai, a encontra sobre o olho d'água, novamente, no deserto, sobre o olho, sobre a estrada de Sour. Diz: Agar, doméstica de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela diz: da vista de Sarai, minha patroa, fujo. Versículo 13. Ela chama o nome do Senhor, Yahvé Adonai, que lhe fala: tu, El Roi, o El, meu vidente. O El é Deus, né? No hebraico. O El, meu vidente. Olha que lindo. Deus é o vidente de Agar. Por isso chamou-se ao poço, poço para o vivente, meu vivente. Eis entre Kadesh e Bered. Percebe que há uma brincadeira com a ideia do olhar. Primeiro a gente percebe, descobre, que Agar, ela é sujeitada por um jogo de olhar que a amaldiçoa. Ela é vítima de olhos que a enxergam com desimportância, como uma maldita, como uma condenada. É desse jogo de olhares que ela nasce. Agar nasce para a vida debaixo de olhos que não a enxergam como pessoa, mas como coisa útil, coisa que serve para trabalhar, coisa que serve para resolver os problemas da casa, coisa que serve inclusive para parir, mas não pessoa. Os olhos com os quais ela está acostumada são olhos que a tornam uma pessoa invisível. Novamente, ela existe, mas não é percebida. Ela está ali, mas não é enxergada. É vítima talvez da pior das maldições humanas, a de não ser percebida, de não ser vista, de não ser enxergada com valor. Curiosamente, ela para junto a uma fonte de água, que o texto original faz questão de chamar de olho d'água. E quando ela está diante do olho d'água, o que ela vê? O que é que você enxerga quando você olha para uma fonte d'água? Para um poço de água? O que é que você vê? Na superfície da água, você vê o céu, e você vê a si mesmo. É o que ela vê. Ela olha para o olho d'água e ela se vê naquele olho, e se vê também no céu. É por isso que ela vai chamar aquele poço de água de o Deus que me vê, e diz: eu vi o Deus que me vê. Porque faz toda a diferença. Quando ela diz que ela viu o Deus que me vê, ela está dizendo que se encontra com Deus quando ela se enxerga com valor. Ao se ver refletida naquele olho d'água, ela se vê no olho de Deus, ela se vê existindo, ela se vê com dignidade, ela se vê com esperança.
E é essa a mensagem que vai para o seu coração. Você também tem valor, tem um bebê no seu ventre, e eu também vou abençoar você, eu farei de você uma grande nação. No deserto, ela para diante de um olho d'água, e eu disse, é emocionante a cena. Exausta, Agar olha para o olho d'água e o que vê? O céu e o próprio rosto refletido na água. Para ela, é o olho de Deus. Ela se vê no olho de Deus. É uma expressão linda. Qual é o nome desse Deus que ela experimentou? Provavelmente ela não conhece o Deus de Abraão e Sara. Provavelmente ela não chama de Yahvé Adonai. Certamente não é esse o nome que ela dá para o seu Deus. Mas que nome ela dá para o Deus que a devolve a caminhada, a vida? O nome que ela dá é o nome do Deus que me vê e me faz viver. Lacarroi. Novamente, a experiência de encontrar Deus é uma experiência de se perceber, de se enxergar, de encontrar a si mesmo. E aqui ela experimenta transcendência. Transcendência que é ir além, talvez a palavra mais importante da teologia clássica, ir além, transcender. Ela experimenta transcendência naquele encontro com a própria dignidade. Ela tem um bebê no ventre, ela tem um valor pelo qual seguir em frente, e ela volta ao caminho. E o que ela transcende? Ela transcende os olhares de condenação, a olhar para si mesma com esperança. Os olhos que vão definir quem ela é, não são os olhos de quem a condena. Os olhos que vão definir quem ela é, são os olhos de Deus, no qual ela se encontra consigo mesma, e se enxerga com valor e com esperança. Ela se vê, e se vê viva. Sara havia morta, Abraão também havia como alguém matável, mas ela se vê viva, e tem esperança, e por isso volta ao seu caminho. A fé é essa experiência, é uma experiência também de se perceber, não de transcender para fazer uma viagem sideral, né? Não de transcender para abandonar o mundo que nós estamos aqui, mas transcender aos olhares que nos condenam, transcender a uma cultura que rouba a nossa esperança, transcender a uma vida que cansou, a uma vida que perdeu o fôlego, a uma vida que não acredita mais. Transcender, ir além, ao descobrir-se vivo na presença de Deus e aos olhos de Deus. Segundo, ter fé é conseguir ver o que está tão perto dos olhos que se tornou invisível. E essa é a segunda experiência da qual nós já falamos de Agar. Ela retorna para casa, depois que descobre, depois que ela vê o Deus que vê, né? No olho d'água, ela vê o Deus que vê, ela se vê no céu de Deus. Ela volta para casa de Sara. Ela sujeita-se a Sara sem se sujeitar. Começa aí uma revolução. Ela ainda é escrava, mas já tem uma alma livre. Ela se viu no olho de Deus. Ela tem um filho, seu nome é Ismael, e chama o Deus que me ouviu. E eu já disse para vocês, Sara engravida, dá uma gargalhada quando ouve a promessa da sua gravidez. Ao ficar grávida, diz que vai chamar seu filho de risada, e explica por quê. Porque ela riu, e ela quer que todos riam também, menos Agar. Agar não pode rir, porque Agar não existe aos seus olhos. E quando a criança nasce, os estudiosos chegam a dizer, há essa teoria que corre entre rabinos, inclusive, de que Isaac ele tinha uma deficiência psíquica, e que essa foi a razão, inclusive, de Isaac chegar perto de ser sacrificado por Abraão. Dizem os estudiosos, uma possibilidade, ninguém pode afirmar.
também de Isaac não ter dado conta sequer de arrumar a própria mulher, de Abraão ter que mandar o seu servo encontrar uma esposa para Isaac, e ele se casa de uma maneira tanto quanto atabalhoada. Isaac poderia ser alguém assim, e por isso Ismael ri de Isaac, e Sara não suporta, e o que ela faz? Se livra de Agar novamente. Agar vai novamente para o deserto, é a segunda vez que ela experimenta o abandono humano, e será a segunda vez que ela vai experimentar o dom divino, a surpresa de Deus no seu caminho. Lá no deserto, Agar, mulher, escrava, violentada sexualmente, mãe solteira, descartada, matável, condenada à morte, a mais cruel morte, a morte de que quem mata não assume que quis matar, deixa o deserto fazer o serviço. E lá na condição mais exausta, a água acaba, ela não acredita mais em nada, exaurida completamente, ela deixa o filho, talvez ali numa pedra, num tronco velho, num lugar qualquer, e o texto diz que ela se distancia, ou ela se afasta à distância de um tiro de arco, para não ver, novamente o jogo poético da palavra, da experiência de olhar, para não ver o filho morrer de fome e de sede no deserto. Ela se afasta e chora profundamente, e de novo, o mensageiro do Senhor vem à tona. A gente mistificou a palavra anjo. Eu digo mistificou porque quando a gente pensa em anjo, a gente pensa em seres assim estranhos, né? Cheios de asas, e alguns anjos são descritos com chifres também, com corpo de animal, umas coisas assim pitorescas, né? Porque a imaginação apocalíptica é gigante aí. E a gente atrapalhou a palavra anjo, porque a palavra anjo significa literalmente mensageiro. O mensageiro do Senhor vem a ela e lembra a ela que há promessa. Agar, lembra do sonho que te fez visível pela primeira vez? Lembra da primeira vez que você se viu enxergada? Lembra da primeira vez que você se descobriu importante? Que você se viu no olho de Deus? O olho de água era o olho de Deus, se viu no céu de Deus, e porque viu o Deus que te vê, você acreditou. Lembra do sonho? O sonho ainda existe, você está viva, teu filho está vivo, e todos estão sabendo disso, Agar. Como se dissesse: por que você desistiu? Ainda há fôlego em você, há um fiapo de vida, há uma exaustão enorme, mas Deus acredita naquele fiapo de existência. E aí o texto usa uma expressão que é uma das mais lindas que existem na Bíblia, e não é a primeira vez que ela é usada, ou a única vez que essa expressão é usada para descrever o que Deus fez. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu uma fonte, estava ali, a um palmo do nariz, estava ali na cara. E o que Deus faz? Deus inventa uma fonte? Não. Deus faz jorrar a água do deserto? Seria lindo, é ou não é? Seria maravilhoso. Talvez você, tanto quanto eu, lendo uma história como essa, já perdendo fôlego, com a boca seca, junto com Agar, você estivesse esperando um milagre espetacular. Água saindo no meio do deserto, uma fonte de água, um chafariz no meio do deserto, que milagrosamente começa a jorrar do nada. Mas não foi o que aconteceu, porque o milagre dessa história é um milagre muito mais importante, e é um milagre que Deus insiste em querer fazer nas nossas vidas. Sabe o que Deus fez? Deus fez
Agar enxergar. Ele abriu os seus olhos, como se dissesse para ela: Agar, com os seus próprios olhos, veja a sua solução. Com os seus próprios olhos, veja o caminho que você pode seguir. Com os seus próprios olhos, olha o que há de belo, olha a chance que você tem de viver, olha a sua esperança, enxerga. Abre os seus olhos, Agar. A gente conhece bem essa história. Lá em casa, na sua casa, na casa de todos nós, o moleque grita lá do quarto: Mãe, cadê a minha bermuda? Aí a mãe responde para o moleque, não vou dizer o nome dele não: já olhou na sua gaveta? Já procurei em todo lugar. Olha de novo. Menino, você só não perde essa cabeça porque ela está grudada no pescoço. Se fosse uma cobra te picava. Eu já olhei, estava bem aqui, eu deixei aqui. O cara fala desse jeito. Ou ela, a menina, diz: eu deixei aqui, mãe. Tem um marido também preguiçoso, né? Se for o marido, é preguiçoso. Mãe, não aguento mais procurar, mãe. Cadê? E às vezes pergunta sem ter olhado. Vai entrando na cozinha e diz: cadê o leite? Aí eu digo: como cadê o leite? Você nem procurou ainda. E já está perguntando cadê. É típico da criança, do adolescente. É típico da imaturidade. Por quê? Por que eu vou procurar se tem quem faça por mim? É ou não é? Para que eu vou me dar esse trabalho de esquentar a cabeça, de ficar pensando onde é que está escondido, onde é que pode estar guardado, o que é que pode ter, onde é que eu posso ter deixado a chave, o documento? Por que eu vou ter esse trabalho? Eu tenho a mãe dentro de casa, cara. Ora, procurar. Dá uma olhada assim, em geral, veja que está difícil, já grito: mãe! Só que um dia, esse moleque vai crescer, vai ter que amadurecer. Um dia ele não vai ter ninguém para chamar: mãe, pai. Um dia ele vai ter que olhar, ela vai ter que se virar e achar, vai ter que resolver o problema. Não vai ter ninguém que faça no lugar. E quando isso acontecer, a gente chama isso de quê? De maioridade, de maturidade. É quando a pessoa não tem mais com quem contar e tem que resolver o problema. E aprende e vê. Aprende e abre o olho e vê. E não é que encontra, e não é que acha, e não é que resolve o problema, porque agora ela tem que tocar a vida. E eu vejo Deus fazendo assim com Agar, fazendo assim comigo e com você, da mesma forma. Deus a faz ver a salvação que estava na cara, mas ela não via por cansaço, ela não via por medo, ela não via porque a vida inteira foi treinada a enxergar o que os outros querem que ela veja. Ela não via, mas ali naquele instante ela precisa enxergar, ela precisa ver. E eu diria que esse também é um movimento de Deus na nossa vida. E talvez aqui esteja a dimensão mais operosa da fé. Ter fé não é acreditar que Deus vai fazer as coisas aparecerem na sua frente. Ter fé é aprender a ver com esperança, é aprender a ver com coragem, é aprender a enxergar com criatividade, é aprender a se ver como protagonista, como aquele que precisa enxergar a vida e seguir o seu caminho. O milagre pelo qual nós estávamos esperando, o milagre é uma mulher escrava, novamente, violentada, mãe solteira, degradada no deserto, sem forças, cansada, entregue à morte, e ainda assim conseguir enxergar uma saída para a sua vida. Eis o milagre da fé que nós podemos experimentar. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo.